Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Olá, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia, pessoal. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom dia novamente. É uma satisfação encontrá-los, né? Uma parte a gente já conversou no primeiro dia de aula, né? Aquele momento de apresentação da disciplina, mas imagino que tenha havido algumas alterações, né, na composição da classe, então provavelmente tem gente aí que ainda não me viu, né, e eu não tenha encontrado naquele primeiro dia. Eu sou o professor George
e eu vou ficar com vocês nessa segunda parte da disciplina, tá? Então, eu sei que tem vantagens e desvantagens quando a gente passa por dois professores na mesma disciplina, né? Porque inevitavelmente os estilos vão mudar, né? Eu considero isso vantajoso porque a gente tem formas diferentes aí de discutir as coisas. Mas claro, cada um vai ler na sua peculiaridade, né? Da sua forma, tá? A gente vai, claro, como não existe uma nova aula de apresentação, né? Então a gente vai meio que apresentando o conteúdo e discutindo algumas coisas de formato da disciplina, né, durante as próximas aulas, né, a questão, por exemplo, de encontro síncrono e assíncrono, a gente já conversou, né, nas notícias lá, né, então acho que é interessante a gente ir falando sobre esses tópicos aí quando eles forem aparecendo, que daí não fica uma informação lá muito longe para vocês não se perderem, tá? Bom, primeira coisa eu vou tentar conduzir a questão de vocês estarem aqui pela gravação. Então, eu estou gravando a aula para disponibilizar para vocês no Siga, tá? Então, a aula na íntegra. Então, não vou fazer edição nem nada, né? Quem está aqui está assistindo essa aula, quem não está vai assistir a mesma aula, tá? Então, eu vou olhar a questão de, né, quem estava e tudo mais, tudo pela gravação. Então, não se preocupem quanto a isso, até porque ele me pede, né, para autorizar cada um que entra, então isso fica registrado, tá? Hoje a gente vai começar, né, já o segundo bloco com o conteúdo, mas é aquela coisa, a gente tem um planejamento, mas não necessariamente que a gente precise atropelar esse planejamento, né? Então a gente tem um planejamento, mas dependendo do que vier, se vocês tiverem dúvidas, se quiser que a gente discuta um pouco mais algumas coisas, a gente pode retomar. Então, não é um planejamento engessado, tá? É uma coisa que a gente planejou lá no começo do semestre. Vocês já provavelmente viram que a dinâmica tem suas alterações. Aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, ponto importante. Eu vou compartilhar a tela para nossa aula, e daí provavelmente depende do humor do Google, né, que isso não sei muito o que ele resolve fazer, eu às vezes os vejo, às vezes não os vejo, tá? Então, se vocês não quiserem se manifestar e eu não enxergar vocês, podem interromper, tá? Podem abrir microfone e falar, não tem problema nenhum, não me incomodo, até é bom que vocês interrompam, porque daí a gente retoma o raciocínio, tá? Cada aula tem seu estilo, né? Então, obviamente, vocês aqui vão me dar um feedback. Tá indo bem, tá, não tá? O ponto importante não deixem acumular. O professor André deve ter falado isso para vocês e eu ressalto, não deixem acumular. Porque a segunda parte já é naturalmente mais cansativo, vocês já estão com as outras disciplinas, vocês já têm outros trabalhos para fazer, outras atividades, e aqui o conteúdo vai avançando, né? Mesmo que seja um passo curto, a gente tem pequenos passos aí em cada um desses conteúdos, tá? Então, obviamente, fiquem à vontade. O grupo permanece ativo, né? O grupo do Telegram. O meu e-mail, eu não sei se eu estava lá, acho que estava lá na primeira aula de apresentação, mas eu coloco de novo no Siga, não tem problema, tá? Façam contato à vontade. Só, claro, né, não esperem resposta instantânea, né? Então, sempre tirem as dúvidas ou passem as perguntas com alguma antecedência, porque nem sempre a gente consegue responder, né, no tempo tão curto, tá? Eu vou compartilhar a tela, mas alguém tem alguma coisa a colocar? Alguma coisa sobre a disciplina, sobre nosso bloco? Alguma dúvida, alguma coisa? Vocês estão saindo de uma prova, né? Então vocês estão voltando ao fluxo de aulas agora, né? Então, esse é o momento mesmo, né? Retomar, tá? Bom, eu vou compartilhar e de qualquer forma a gente continua discutindo, né, os aspectos aqui. Podem se manifestar pelo chat também, tá? Não tem problema nenhum. Eu só preciso aí mexer aqui para que apareça a tela para gravação. Pronto, beleza. Tá? Ótimo. Bom, então, né, pelo que a gente combinou da disciplina, né, pelo que ficou lá no começo, no cronograma, vocês terminaram basicamente nas estruturas de ligação química, né? Então vocês fizeram as discussões pertinentes a como é que as ligações químicas se formam, quais as características principais, o que determina a predominância de uma ligação iônica ou covalente, né? Quais critérios, existe uma exclusivamente, existe outra exclusivamente, então tudo isso vocês discutiram. Então percebam, né? Nós estamos partindo lá do átomo,
Então, átomo, estrutura atômica, por mais complexa que seja, eu sei que vocês não deduziram equações, nem é o nosso fundamento aqui, mas vocês chegaram a entender, né, que existe uma parte matemática bastante pesada, depois a questão das composições, a questão das distribuições eletrônicas, para chegar nas ligações e formar as moléculas. O que nós vamos fazer a partir de agora é estudar essas moléculas, ou seja, como é que elas vão interagir entre si. Tá? Agora, parece meio direto, né? Como é que interagem entre si, mas a gente vai ter que olhar cada peculiaridade dessas moléculas. Então, nós vamos estudar interações intermoleculares agora, depois nós vamos discutir as interações num aspecto de reação, então de velocidade, ou de fatores termodinâmicos, depois de oxirredução. Claro, é muito conteúdo se a gente fosse aprofundar todos eles, né? Nós não vamos aprofundar todos eles, vocês precisam de alguns tópicos em especial. Claro que se vocês tiverem curiosidade ou se interessarem por algum aspecto e quiserem discutir mais, fiquem à vontade, tá? Se não der para fazer na aula, a gente faz fora da aula, mas o importante é que vocês entendam bem o fundamento da coisa. Vocês vão perceber que alguns aspectos talvez até sejam muito semelhantes ao que vocês viram no ensino médio, mas de novo, eu não posso partir do pressuposto que todo mundo viu. Então tem algumas coisas que a gente vai partir do zero, entre aspas, né? Claro, nunca é do zero, mas a gente vai partir mais do início para que vocês efetivamente garantam, né, que viram aquele aspecto, tá? Bom, vocês vão ver que talvez, não sei como é que o professor André conduziu as aulas, né? Então não sei qual é o formato. Eu gosto de usar de vez em quando aí a questão do rabiscar, né? Então, se vocês se sentirem à vontade para sugerir alguma coisa aqui, fiquem bem à vontade mesmo, tá? O ponto importante para nós é que eu deixo tudo disponível, tá? Então, isso aqui que a gente está rabiscando, eu vou deixar lá para vocês no Siga também, tá? Como PDF. Então, se vocês quiserem complementar, fica um bloco de anotações aí para vocês usarem, tá? Bom, então, qual foi a ideia? A gente começou, vocês começaram, né? A estudar ligações químicas para entender a formação das moléculas. Agora, essas moléculas precisam ter um arranjo, né? Então, essas moléculas precisam se organizar de alguma forma, né? E aí que a gente entra num ponto que é o que a gente chama de estados da matéria. Estados da matéria talvez seja um nome não muito usual, mas é um nome comum de se observar, tá? O que a gente vai tentar entender nas discussões aqui é que a gente está falando de fases, né? Então, quando a gente fala de fases, a gente está falando, vocês vão, né, em algum momento específico falar de diagramas de fases. Quando a gente fala de fases, a gente fala basicamente dessas transformações, né? Então, os clássicos que todo mundo conhece é o sólido, líquido e gasoso. Só tem esses? Com certeza não, tá? Então a gente vai explorar os principais, o fundamento químico dos principais, para depois tentar entender. Eu sei que sempre vem as perguntas clássicas, né, de o que é supercrítico, o que é ponto triplo, tal, mas se a gente entender bem a estrutura molecular da coisa aqui, fica mais fácil da gente explorar depois, tá? Bom, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, e o que diferencia os estados da matéria ou as fases da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Porque se aqui é uma transformação, né? O que a gente tem aqui é uma transformação, o agrupamento, né? Então, essa movimento das moléculas, energia. Então, vamos lá. Vamos aos pontos principais aqui. Se isso aqui é uma transformação, quer dizer, então, que a gente tem alguma coisa que muda, né, de um estado para o outro, mas não necessariamente, ou melhor, nunca, né, a gente vai mudar a composição. Então, a gente tem ali algumas respostas. Agrupamento dos átomos, né? Então, agrupamento, movimento, energia. Isso aí, tá tudo associado, né? Quando a gente fala desses pontos, a gente está falando, por exemplo, que o agrupamento das moléculas está associado a um fator que a gente chama de organização. E essa organização, ela é decorrente da estrutura dessa molécula, tá? Então, quer dizer, se uma molécula é propícia a se organizar,
esse estado da matéria ou esta fase da matéria vai estar no estado que é o mais organizado possível. Se a tendência é desorganizar, ou se ela não consegue desorganizar, significa então que a gente vai ter uma diminuição dessa desordem, mas a gente vai ter alguma mudança. Então, quer dizer, não é um extremo para outro, né? A gente vai ter algum domínio aí de alguma força ou de alguma interação. E aí, quando a gente fala em organização, obviamente a gente está associando isso ao movimento das moléculas. Se vocês bem lembram, todas as moléculas estão em movimento, exceto no 0 Kelvin, tá? Não, 0, né? 0 Kelvin, tá? 0 Kelvin é o zero absoluto, né? Quer dizer, onde não existe mais movimentação de nenhuma molécula. Obviamente a gente não está falando de uma situação cotidiana, né? nem muito palpável aqui para a nossa situação de exemplos, tá? Não é graus Kelvin, tá? Não sei se todo mundo domina algumas nomenclaturas, mas é sempre bom ressaltar. Então, graus, né, para as relativas, graus Celsius, graus Fahrenheit, e Kelvin para absoluta, tá? Então não tem graus aqui. Exceto 0 Kelvin, ou seja, significa que a gente não tem movimento ali, fora isso a gente tem. E aí costuma-se associar estado sólido à ausência de movimento, tá? É muito extremo falar que existe ausência de movimento. Apesar de vocês encontrarem em alguns textos que há ausência de movimento, esse movimento é diminuído, tá? Então é a menor, por exemplo, quantidade de movimento. Vou colocar a quantidade entre aspas, porque né, a gente não vai quantificar movimento aqui nesse momento. Tudo isso gira em torno do quê? Da energia das moléculas. Energia das moléculas, né, para associar às transformações dos estados físicos, nós estamos falando de qual energia principalmente, ou quais, né, dependendo da transformação. Que energias a gente tem como transformação? Pode ser associado ao calor, né? Afinal, se a gente fornece, né, calor ou o sistema perde calor, mas molecularmente falando, que tipos de energia são transformadas? Né? Claro, a gente pode associar ao calor, isso, sem dúvida, né? As transformações vão ser ocasionadas principalmente por esse fator, além de pressão. Qual é a energia do movimento? Energia do movimento, energia cinética, né? Então, a gente tem aí uma conversão de energia cinética em energia, né? Na verdade depende da ordem da transformação, em energia do repouso. Qual é a energia do repouso? Energia potencial. E aí, claro, quem é que vai propiciar essa diferenciação? Sistemas que são submetidos a ganho ou perda de calor. Tá? Então, essa é a lógica mesmo, né? O calor que vai fazer a gente ter essas possibilidades de alteração. Então, basicamente, a gente tem algumas características, né, dos estados da matéria. Para um sistema gasoso, a gente vai ter, né, algumas propriedades mais associadas ao movimento livre. O que eu quero dizer com movimento livre? Se movimenta sem necessariamente interagir uma molécula com a outra. Né? Então, por exemplo, vai assumir um volume, né, tanto o volume quanto o formato do recipiente. Imagina você enchendo um balão, né, tudo ali é ocupado pelo gás. Se você amplia o volume do balão, tem mais gás ali dentro. Tá? Então, ela assume o volume e o formato do recipiente. Né? Se eu tiver um frasco, desculpa, se eu tiver um frasco com um determinado gás e esse frasco for comprimido, eu vou diminuir o volume. Então, o volume que ele vai ocupar vai ser menor, tá? O gás, então, a gente está falando de um maior, não sei se vocês já conhecem esse termo, grau de liberdade.
Tá? Então, quer dizer, o que é grau de liberdade? É o quão livre essas moléculas estão, tá? Quão livre elas conseguem ficar, né? Então, os gases, a gente vai entender daqui a pouco, né, por que cada um deles fica assim, mas os gases têm essa característica. E por serem livres, né, mais livres desses três aqui, eles vão ter características de expansão, de compressão, de fluidez e de fusão. Ou seja, eles vão caminhar para onde eles quiserem. Tá? Resumidamente é isso. Vão por onde quiserem. Quer dizer, se eu tiver, imagina lá, uma panela, né, cheia de vapor d'água. Né? Vamos imaginar o vapor que é o mais palpável para nós, para a gente falar do estado gasoso, é o mais próximo, né? Que a gente consegue ver, entre aspas. Abriu a panela, esse vapor vai para a atmosfera. Para o gás, né, é isso com muito mais velocidade, porque estado gasoso já rompia alguma barreira que é das interações intermoleculares. A gente já vai falar sobre isso. Então, quer dizer, gás, alto grau de liberdade. Tá? O líquido, aí o líquido é um sistema intermediário. Né? O que ele é intermediário? Por exemplo, ó, ele vai assumir parcialmente o formato do recipiente que ele vai ocupar. Ou, quer dizer, imagina lá um copo, né? Coloca água no copo, ele não vai assumir o formato do copo. Ele vai assumir aquele formato até onde eu coloquei o líquido. Ele não vai se distribuir igualmente pelo copo inteiro. Tá? Então é por isso que a gente vai falar que é parcialmente. Tá? Não vai se expandir, como eu coloquei para vocês agora. Praticamente incompressível. Por que incompressível, né? Imagina uma seringa, né? Que você tem um líquido, você tampa a seringa, sem agulha, claro, né? Tampa a seringa e vai apertar. O líquido não vai se comprimir. Agora, se eu tiver ar ali dentro, né? Só o sistema gasoso, eu tampo, vou apertar, ele vai diminuir um pouco o volume. Então, para o líquido, a compressibilidade já não é observada. Ah, professor, nunca? Não. Né? Tem situações, sim. A gente tem líquidos compressíveis, né? Então, é praticamente incompressível. Mas quando vocês forem falar, por exemplo, né, em termos mais da engenharia, né, fluidodinâmica, né, disciplinas afins, aí até os materiais, né, vocês vão falar, ah, mas e o líquido? O líquido tem fator de compressão, tá? Então, claro que tem aí algumas situações, mas aí são associadas a cada peculiaridade do material, tá? Tem uma fácil fluidez e uma lenta difusão. Só para diferenciar, não sei se está claro para vocês, difusão é quando a gente abre e ele se espalha, tá? Então isso é difusão. Né? Então o líquido não vai se difundir assim, ele vai se espalhar com uma velocidade muito pequena. E aí uma curiosidade, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma discussão, na verdade, né? Não sei se isso foi talvez prorrogado, né? Uma discussão que foi prolongada, existe uma discussão de que há um líquido com uma maior densidade que se conhece. Ou seja, né, com a difusão mais lenta que se conhece. Alguém sabe qual é a possibilidade de ser este líquido? O líquido mais viscoso, vamos chamar assim, né? Não é o termo correto, mas é o que vai difundir com menor velocidade dentre todos os líquidos conhecidos, claro. Então, acredite ou não, os óleos, né, já têm uma viscosidade alta, né? Ó, mercúrio é outro líquido, né? Eles já têm então, plasma já não entra aqui, né? É bem interessante, né? Porque a gente já pensa em algo que esteja mais distante, né? Da nossa. Não tão distante, que agora já faz parte aí, né? De tantas áreas da ciência, mas distante que eu digo num sentido comum, né? De uma fala comum. Então, o plasma, a gente já entra em outra situação, né? Que não dá para definir tão bem, né? Dentro das caixinhas aí de fases, né? Óleos, mercúrio, percebam, ó, vocês estão falando de materiais com altíssima viscosidade, né? Quer dizer, você vê lá as gotas meio formadas, né? A fluidez dificultada. Existe uma possibilidade, não, vou mentir para vocês e falar que é certeza, né? Porque não fui muito atrás depois disso, de que o vidro seja o líquido com maior densidade que se conhece. Por que o vidro? Né? Porque estudou-se, né, algumas propriedades do vidro de que, por exemplo, vamos falar de vitrais lá da época barroca, né, por exemplo, que eles eram colocados nas janelas, né, e ficavam assim, paralelos, né, com a sua espessura. Depois de um tempo muito, muito longo, né, então séculos depois, observou-se isso aqui, ó, um pequeno aumento na espessura inferior do vidro.
que seria resultado disso? Escoamento, quer dizer, ele estava escoando, né? Percebam? Na nossa realidade, pensa só, pensa onde tem vidro na casa de vocês, tá? Você não vai colocar um vidro e achar que ele vai escoar, né? Ninguém faz isso. Então, quer dizer, não é algo que a gente observa. A gente vai discutir lá nos fatores cinéticos né, cinética química e termodinâmica, que existem coisas que acontecem, mas a gente não observa. Então, quer dizer, são lentos, mas tendem a acontecer. Então, são fatores cinéticos e fatores termodinâmicos. E aí existe, né, por causa dessas evidências, existe uma curiosidade que sugere que o vidro seja um líquido. Tá? Mas é claro, a gente pode queimar alguns neurônios para discutir isso futuramente. E o fator mais organizado, né, é o sólido, obviamente. Quando a gente fala na conservação de volume, formato, não tem expansão, também é praticamente incompressível, porque praticamente, né? Então, Paula, tempo, séculos, tá? Então, por quê, né? Porque, vamos falar aí de, por exemplo, século 13, 14, quando foram montados, e agora século 20, 21, quando foram observados. Né? Então, quer dizer, no nosso tempo real, nosso tempo palpável, né, de vida, a gente realmente não vai conseguir observar esse efeito, a não ser que a gente tenha equipamentos muito sensíveis, né, que possam medir. Existem equipamentos, claro, para esses estudos, mas observação a gente não tem visual ou sem equipamento. Né? Mas é algo a longo prazo, né? algo que não é realmente palpável aí para nós, que a gente vai conseguir ver numa estrutura de vidro que a gente conheça. Tá? Tá, imagina. Tá, isso aí, podem colocar as dúvidas de vocês, os comentários. Né? É legal que a gente faça uma discussão mesmo. O sólido não vai fluir, né? Então se eu deixar o sólido parado, ele vai ficar parado, não vai, né, escorrer, não vai tomar outro formato, não vai formar gota, né? E vai difundir muito lentamente, tá? Então quer dizer, pode difundir, né? A gente tem aí estudos de novo, de tempos, longos prazos, né? Mas não é o nosso enfoque, tá? E aí a gente vai para uma diferenciação bastante importante, que são dos dois grupos mais organizados, que são as chamadas, né, fases condensadas. Quando a gente fala em condensado, né, imagina lá, vapor d'água condensando. Né? O que é condensar? Vai se aglomerando, vai juntando um monte de molécula de água lá, formou a gota. Tá? Então, condensado. Por que chama condensado? Porque está se unindo e se organizando de alguma forma. Então, esses aqui, os sólidos e os líquidos, são os mais organizados. Certo? Por serem os mais organizados, estão associados às fases condensadas. Agora, o que é que determina ele ser uma fase condensada ou uma fase não condensada, né? Um outro sistema. Tanto é, vocês vão observar, que a gente vai estudar depois só gases. Quer dizer, tá fora, né? A gente está fazendo um grupo, depois o outro grande grupo. Quem vai determinar a organização é a comparação que a gente faz das energias cinética e de atração de cada uma das moléculas. O que eu estou querendo dizer com isso? Energia cinética é a energia do... Vou colocar aqui. Energia cinética é a energia do movimento. Certo? Então, quer dizer, energia, quanto maior a energia cinética, mais movimento, né, essa molécula tem. Então ela está mais agitada. Energia de atração, o que é energia de atração? Imagina só, né? Quando as moléculas se atraem, ou seja, quando elas se aproximam, se elas têm uma energia que favorece essa atração, obviamente elas vão ficar juntas. Elas não vão querer se afastar. Então, se a energia de atração, né, é favorável, significa então que elas vão ter entre aspas, aqui de novo, né, um repouso. Né? Por que um repouso? Porque se elas preferem atrair umas às outras, elas preferem ficar juntas. Se elas preferem se movimentar, elas preferem ficar separadas. Tá? Isto quer dizer que a gente vai ter que fazer um balanço, né, entre energia cinética e energia de atração. Quem for maior determina o estado físico ou a fase em que essas moléculas estão. Tá? E aí tem um comparativo aqui, né? Bem genérico, talvez, né? Vamos chamar assim, de que as energias cinéticas dos gases
são muito maiores que as energias de atração. Né? Isso vai ao encontro do que a gente discutiu ali no começo. Né? Ó, toda a desorganização e o grau de liberdade faz com que a gente não tenha muita atração entre essas moléculas. Ah, por quê? A gente vai chegar nas forças intermoleculares e tentar entender por quê. Tá? Para líquidos, aí a gente tem aí sempre, líquido quando é intermediário, então tenham sempre isso em mente para todos os aspectos. A gente estuda os extremos para entender quando um fator predomina, quando o outro fator predomina. Quando a gente tem algo intermediário, é relativo. Pode ser mais de um, pode ser mais de outro. Tá? Então é muito complicado. Igual, né? Vocês citaram ali, o Marlon colocou mercúrio em algumas situações. Por que o mercúrio vai ter algumas propriedades específicas? De novo, porque a organização dele vai permitir que a gente tenha uma fase líquida, numa temperatura de 25 graus Celsius, que a gente não tem para outros metais. Tá? Então, por que essa diferenciação? Né? Tem mais, tá, José? Tem mais. Então, resumir a 3 estados da matéria, a gente resume de uma forma, talvez, acadêmica, né? Mas a gente pode falar que existem outros sim. A gente vai tentar discutir, não sei se nessa aula especificamente, rapidamente alguns aspectos, vocês vão ver isso em ciência dos materiais. Diagramas de fases. E aí a gente fala de fluidos supercríticos, são outras organizações que não são, por exemplo, né? Isso, mercúrio é um metal líquido, exatamente. Mercúrio é um metal líquido, né? Isso é a organização dele, Hector, então é totalmente correta a colocação. Mas se a gente falar, por exemplo, de fluido supercrítico tem características de líquido e gás. Mas não é líquido nem gás. Então eu não posso falar que é um ou outro nem uma mistura, tá? De novo, não é tão simples de entender. Vocês sabem, criaturas mitológicas, né? Não sei se vocês gostam, né, dessa área da história, mas criaturas mitológicas, por exemplo, são misturas, né, de animais e humanos em alguns casos. Então, quer dizer, o Minotauro é um touro e humano, mas ele não é nem touro nem ser humano, então ele é um híbrido, né? Então é uma mistura daquilo. Então ele tem uma composição, né, misturada e não pode ser caracterizado como nenhum nem outro. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui a gente caracteriza. Tem algumas situações que não podem. Só para deixar claro, né, quando a gente fala, por exemplo, o uso supercrítico, porque aparece, né, em várias situações de diagramas, fluido supercrítico é muito utilizado em pesquisa. Então, tem áreas de pesquisa aí que já utilizam há anos, tá? Então, não estou falando de algo, por exemplo, que é pouco utilizado, mas, claro, é restrito aos grupos de pesquisa que utilizam, né, dessa técnica, dessa classe de materiais para estudar comportamentos. Tá? Então, claro, a gente pode discutir, mas é importante que a gente conheça bem os 3 clássicos, né? Num aspecto molecular. Tá? Bom, então aqui no meio ficam, né, energias cinéticas e de atração comparáveis. O que é comparáveis? Próximas, né? Uma hora vence uma hora vence a outra, mas estão ali no mesma ordem de grandeza. Não sei se vocês estão acostumados com esse termo, né? Mas ordem de grandeza basicamente é o quê? Uma noção da coisa. Então, por exemplo, qual é a ordem de grandeza de uma quadra, né? Uma quadra de casas, né? Uma quadra entre uma rua e outra. Eu não sei quanto mede uma quadra, mas ela mede 1 quilômetro? Não, né? Geralmente não mede 1 quilômetro. Ela mede 30 centímetros? Não. Então não é nem 1 quilômetro, nem 30 centímetros. Quanto seria? 100 metros? 150 metros? Pode ser. Então isso é noção de grandeza, tá? Quer dizer, tá dentro dessa faixa. Eu não sei exatamente quanto que é. Agora, eu não posso falar que mede centímetros, porque não faz, né, 50 centímetros, 30 centímetros, porque não faz sentido. Tá? Então, ordem de grandeza tem uma noção. Igual aqui, são comparáveis. Professor, mas tem tal líquido que uma é maior que a outra. Ótimo, né? Porque vai acontecer. Alguns o maior vai ser da energia cinética, outros o maior vai ser da energia de atração. E o outro extremo, energias de atração sendo muito maiores que as cinéticas para os sólidos. Essas energias de atração, obviamente, vão fazer com que elas se organizem. Percebam uma coisa, se organizar não quer dizer que vão formar cristais lindos, maravilhosos. Tá? Se organizar quer dizer que vão ficar juntas. Tá? Existem 2 denominações, os sólidos amorfos e os sólidos cristalinos. Amorfo quer dizer, ele se forma de uma forma aleatória e fica com um aspecto opaco. Né? Então você olha lá, por exemplo, né, aqui eu não coloquei nenhum, mas fica aquele aspecto opaco. O sólido cristalino, se você olha com um detalhamento maior, ou você prepara ele com uma preciosidade maior, um preciosismo maior, você tem
uma organização que permite, por exemplo, que ele seja quase que translúcido. Né? Então, de novo, um sólido cristalino pode ser uma aparência fosca? Pode, porque ele não foi cristalizado da forma como deveria, mas se cristalizado daquela forma, ele vai ficar bonitinho, né? Então, você vai falar, diamante, né? Então, esses minerais aí que são cristalinos são sólidos com organização cristalina. Então, eles formam aí essas figuras bonitas que a gente conhece, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Vou ampliar, que daí fica na gravação, fica fácil de ver. Que basicamente são de materiais que a gente conhece, né? Então, ou vai conhecer, né? Claro, não sei até que ponto vocês já foram para alguma aula experimental ou já vivenciaram algum laboratório nesse sentido. A gente tem o sistema gasoso de gás cloro. Então, o gás cloro tem essa coloração mais amarelada. Ó, perceba que ele difunde aqui facilmente. Ah, professor, e aqui? Não esqueçam que aqui tem uma espessura menor. Então, visualizar uma cor é diferente, né, do que visualizar aqui. Isso é aquela questão toda do espectro eletromagnético, né? A distância que ele passa, quanto que a gente consegue ver de cor. Então, às vezes, a cor não indica para nós quantidade se a gente estiver falando de volumes com formato de recipientes com formatos diferentes. Tá? Aqui um líquido que é o bromo, né? Que é bastante tóxico, inclusive, é ótimo, né? Bastante tóxico, inclusive, tá? Não é um líquido que se manipula fora de uma capela de exaustão, tá? Então, quer dizer, a gente não tem que ter uma coifa, né? Um lugar que puxe os vapores, porque o bromo causa intoxicação com relativa facilidade. E aqui o iodo. Tá? O iodo é um sólido, ó, cristalino, mas por que ele não está bonitinho? Porque ele não foi cristalizado na hora de solidificar. Dá para fazer isso. Iodo, ele tem uma propriedade que sublima, né? O que é sublimar? Ele vai passar do estado sólido para o gasoso direto, né? Então, a gente tem aí formas de detectar iodo através da coloração do gás também, tá? Mas aqui a gente está falando numa mesma temperatura, né? 3 tipos de organização. Mas o mais importante para nós é isso aqui, ó, que conforme a gente organiza, a gente aumenta a intensidade das atrações, o quê? Intermoleculares. Então, como eu comentei lá com vocês no começo, a gente sai das... não é sai, né? Não vai deixar de estudar, mas a gente sai das ligações e passa a falar das interações. Aí, vocês podem me perguntar, tá, essas interações são intermoleculares. E as interações intramoleculares? Tem 2 tipos de interação intra. Então, só para diferenciar, né? Inter são entre 2 sistemas distintos. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, inter, né? É alguma coisa aqui e alguma coisa aqui que vai interagir. E intra é, por exemplo, ó, dentro da molécula, vai interagir com alguma coisa. Ah, intra pode ser ligação? Pode. Então, intra pode ser uma interação intramolecular, quer dizer, alguns átomos vão interagir mesmo que não se liguem, e pode ser caracterizado pela ligação química, tá? Então, tem 2 possibilidades de intra. O que a gente vai olhar agora é dar um enfoque no intermolecular, tá? Antes da gente começar os tipos de forças intermoleculares, está tudo ok? Tudo tranquilo? Todos sobrevivem? Por enquanto, bom? Então tá bom. Perfeito, então? Sim? Então, beleza. Tá? Se tiver algo, não hesitem em interromper. Tá? Então, a gente vai tentar dar uma olhada nos tipos de forças. Porque, afinal, né? Se eu falar para vocês, elas se organizam. Tá, mas se organizam por quê? Pode se organizar todo mundo igual? Né? Por enquanto? Tá bom. Tá? A gente pode... elas se organizam da mesma maneira? Não. Vai depender, né? Os tipos dessas forças aqui vai depender dos átomos. Né? Afinal, se a gente diferencia os átomos quanto? E aí um monte de coisa, né? Vocês já viram. Estrutura eletrônica, raio atômico, raio iônico, o que mais? Eletronegatividade, energia de ionização, tudo isso. Se a gente diferencia todos eles por tudo isso, obviamente, quando eles compõem uma molécula, eles vão ser diferenciados também por algum aspecto. Tá? Então vamos olhar o seguinte. Isso aqui resume
basicamente, o que a gente comentou agora. As interações ou atrações, né, intramoleculares podem ser decorrentes das ligações. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma ligação predominantemente covalente. Ligação predominantemente covalente está caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Então, quer dizer, a ligação majoritariamente está associada a uma energia muito maior. Tá? Quer dizer, para formar a ligação, vocês devem ter observado isso, né, em algum momento. Para formar a ligação, a gente tem lá, por exemplo, né, ó, bem genérico, né, ó, átomo A, átomo B. Eles estão lá sozinhos, tranquilos, de boa, não querem estresse com ninguém. Beleza. Por que é que eles vão se ligar? Só vão se ligar se houver um abaixamento de energia. A, B, né, ligados aqui e... Opa, vamos mudar um pouco. Abaixamento de energia. Tá? Qual é o sistema, né? Qualquer sistema. Quando você está lá dormindo, você acorda e pensa, estou super empolgado para ir para a aula. Quero muito ir para a aula. Não quero deitar mais um pouco. É isso? Não, né? Tá? Qual é a tendência natural de qualquer sistema? Diminuição de energia. Por que a gente não dorme sentado às vezes, né? Mas por que a posição mais confortável é dormir deitado? Porque a gente tem um abaixamento de energia. Isso, abaixamento é o mesmo que perder energia. Então, quer dizer, o que vai acontecer, né? Vai abaixar essa energia para ligar. Então, o átomo A isolado, em relação ao átomo A isolado e o átomo B isolado, houve uma perda de energia. É claro, a gente tem que lembrar sempre da primeira lei de termodinâmica, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, né, Lavoisier, enfim, né, tá associado aí tudo às leis, né? Mas a gente não pode esquecer que existe uma perda para o sistema. O que é esse sistema? É aquecimento, é mudança de cor, tal, né? Tem várias coisas, mas é perdida em relação aos átomos iniciais, tá? Então, totalmente coerente. Tá? Então, quer dizer, a ligação para se formar tem uma liberação, tem uma energia maior, então quer dizer, preferiu se juntar, baixou muito a energia. O que vai fazer ela desfazer? Só se eu fornecer muita energia. Lembra lá? Para desfazer uma ligação química, eu tenho uma energia muito alta. Tá? Agora, a interação intermolecular, ela já é mais fraca. Tá? Por que ela é mais fraca? Porque ela só tem a interação, essa aproximação decorrente de fatores eletrônicos, né? Que a gente vai tentar ver os detalhes. Que fatores eletrônicos são esses? Os elétrons estão mais próximos, os elétrons estão mais próximos sempre, mais próximos em um determinado momento, o átomo é mais eletronegativo, é menos eletronegativo. Só que isso aqui, por ser uma interação, precisa de uma energia muito menor para se desfazer. Veja, por exemplo, se você aquece a água, ela passa do estado sólido para o estado líquido, ou da fase sólida para a fase líquida para o vapor, para a fase gasosa. Isso tudo a gente faz numa faixa aí de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, totalmente palpável, né, na nossa realidade. Agora, em algum momento a gente deixou de ter água? Não. Por quê? Para desfazer a ligação oxigênio e hidrogênio, precisaria de uma energia muito maior. Ou precisaria, né, por exemplo, de um sistema eletroquímico, né, para fazer lá a eletrólise, por exemplo. Tá? Aí são outras situações. Então, lembrar sempre a energia associada à ligação e a energia menor para a interação intermolecular. Vamos tentar ver um pouco de cada uma delas. Tá? Primeira coisa é forças de dispersão, né, ou forças de London. Vamos imaginar o seguinte. Primeira coisa, elas são sinônimos, tá? Apesar de alguns lugares tentarem diferenciar, talvez até existam algumas diferenciações, mas para nós aqui podem ser sinônimos, e elas estão dentro do que a gente chama de forças de Van der Waals. Tá? Depois eu vou passar para vocês, né, o material, tudo, e daí vocês vão dar uma olhada lá onde se enquadra em quantidade de energia cada um deles. Mas, por enquanto, é importante entender.
Esses sistemas aqui são as interações mais fracas. Se são as interações mais fracas, significa que elas precisam de quê? Muita energia ou pouca energia para se desfazer? Só um minutinho, deixa eu ver. As duas atrações realizam ligações. Então, na verdade, aqui a gente só vai chamar de ligação, apesar de... Então aí é uma coisa que talvez você se confunda, porque algumas pessoas chamam de um jeito, alguns livros, né, chamam de um jeito, outros de outro. Aqui a gente vai chamar de ligação tudo que for na molécula, então caracterizado lá pelos conceitos de iônico, covalente, metálico, né? Ligação, tá? Interação, a gente vai chamar tudo que interage com a molécula, mas não faz ela se transformar em outra. Então é uma molécula aqui, por exemplo, né, do ácido clorídrico interagindo com outra molécula de ácido clorídrico, mas nenhuma delas deixa de ser ácido clorídrico. Não sei se esclareci, não? Sim? Então tá bom. Tá? Mas claro, vocês vão encontrar em alguns lugares assim, ligações intermoleculares. Cuidem, tá? Às vezes é uma generalização, mas que não é necessariamente a forma mais correta de se chamar. Então sempre leiam com critério, né? É uma ligação ou só está sendo chamado? O que a gente vai ver daqui a pouco, que tem uma interação que chama ligação de hidrogênio. Ela é muito forte, mas ela não é uma ligação. Ela só é chamada porque ela das interações é a mais forte e tem aí valores muito próximos de uma ligação química, mas não é uma ligação, tá? Ruim, né? Chamar de ligação que não é de ligação, mas a ciência tem disso, né? Nomenclatura é um calo, às vezes, em muitas das situações, tá? Essas são as mais fracas. O que eu quero dizer com as mais fracas? Elas precisam de pouca energia, né? Para quê? Para se desfazer. Para romper. Por que elas precisam de pouca energia para romper? Porque elas são caracterizadas como interações momentâneas, tá? Então deixa eu diminuir um pouco aqui. São interações momentâneas, tá? O que eu quero dizer com interações momentâneas? Vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram não tem problema, em dipolo momentâneo, tá? O que seria o dipolo momentâneo? Momentâneo, né, como o próprio nome já diz, ocorre num momento, não ocorre no outro. Ocorre num momento, não ocorre no outro. Pensa só, se uma coisa ocorre e fica, ela é mais estável. Então, quer dizer, ela ficou ali porque ela quer. Se uma coisa acontece e desfaz, acontece e desfaz, acontece e desfaz, significa que ela não fica tão estável, que ela não prefere estar daquela forma. Tá? E é isso que acontece aqui para a interação dos dipolos momentâneos. Vamos recordar, primeiro, esta não é a representação mais adequada para um átomo. Tá? Vocês sabem lá que o átomo de Schrödinger, né, seja lá qual é a pronúncia correta, tem uma equação, os níveis de energia, né, de Bohr-Rutherford favorecem a explicação e tal. Então não é, né, não é a bolinha no meio, com o elétron em órbita, tá? Isso é uma coisa, né, conceitual de átomo. Agora, a gente vai usar um modelo para tentar explicar, né? Não vamos usar diagrama de energia para isso. Vamos tentar retomar uma coisa. Quais cargas estão presentes principalmente nos átomos? E onde estão, né? Aqui a gente tem o nosso núcleo. O nosso núcleo tem um tipo de carga. E aqui a gente tem os elétrons, que tem outro tipo de carga. Tá? Bom, os elétrons já fica evidente, né, aqui. Carga negativa. E os núcleos, que tem prótons e nêutrons, vão ficar com as cargas positivas. Agora, o que é mais importante para a gente falar aqui de interação? Observe, estou falando do átomo A, átomo B, para simplificar. Posso falar de molécula A, molécula B, mas eu estou tentando entender como que essas interações acontecem entre átomos. Tá? Olha só, elétron fica parado? Elétron não fica parado.
Então o elétron está sempre em constante movimento. Vocês lembram lá da definição de orbital? O que era um orbital? Não sei se vocês vão recordar, mas vamos retomar aqui. O que é um orbital? Orbital é a região de maior probabilidade para eu encontrar o elétron. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho lá, por exemplo, imagina, se eu falar no Brasil, onde estão localizados, onde estão as pessoas fulano e ciclano? Bom, se elas estão no Brasil, então a região do Brasil é o meu orbital. Quer dizer, estão ali dentro. Ah, mas eu posso especificar, estão no estado do Paraná. Então eu diminuí essa região. A probabilidade ali ficou restrita ao Paraná. O orbital é a mesma coisa. Onde estão os elétrons? Ah, estão dentro daqueles desenhos malucos lá. Né? Esfera, os halteres, tudo mais. Eles estão onde? Não dá para saber. Né? Por isso que existe uma probabilidade. Eles têm grande chance de estar ali. Se eles estão, não sei. Tá? Por isso que existe a incerteza. Né? Podem estar, podem não estar. Então, essa probabilidade de encontrar quer dizer, observem aqui o seguinte, ó. Vamos olhar essas três imagens aqui de cima, né? Esses três grandes blocos. Deixa eu separar aqui para ficar talvez mais fácil de observar. Ó, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Observem que os elétrons estão se movimentando, tá? Eles não estão paradinhos. O que acontece num determinado momento? Estão se movimentando e tal, estão se movimentando. Em um determinado momento, as cargas positivas do núcleo vão interagir com as cargas negativas dos elétrons em um determinado momento. É por isso que se chama de polo... Opa, se eu achar o pointer ajuda. Dipolo momentâneo, tá? Por isso que acontece. Ah, mas vai ficar para sempre? Não. Interagiu, passou, não interage mais. Só que pensa o seguinte, mas... Então você vai falar para mim, então se é o átomo A e o átomo B, interage um momento, depois não interage mais, então não vai nem dar para perceber. Mas não esqueçam, né? Quando a gente fala lá de uma mistura, né? Vamos só completar aqui, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, né, uma quantidade de átomos, né, ou quantidade de moléculas, a gente tem as grandezas associadas ao mol. Mol é muito ou mol é pouco? Muito. Muito, né? É muito, quer dizer, potência de 10 a 23. Isso aí é sextilhão, tá? Então, quer dizer, é algo que a gente não tem como comparar com nada. Vai falar o quê? Grãos de areia, né, tal? Coisas que a gente não consegue relacionar, medir, contar, né? É muito. Então, imagina, esses dipolos momentâneos acontecendo cada vez com uma molécula, ou com um átomo, né? Então, essas interações vão favorecer, quanto mais interações desse tipo, vão favorecer que elas se organizem momentaneamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho como desfazer esse tipo de interação com relativa facilidade. Se a gente tentar observar isso de uma forma sem desenhar os elétrons, o importante para nós é entendermos que, no começo, ó, não há polarização. Por que não é polarização? Está tudo distribuído igualmente. Né? Então, aqui, quando não há polarização, ó, distribuição igualitária. Até que num determinado momento forma-se uma... Não sei se vocês estão acostumados com essa representação, então vou colocar a legenda aqui. Forma-se um delta menos e um delta mais. O que é delta menos e delta mais? Delta é uma densidade de carga. Professor, mas delta não é o triângulo? Esse aqui é o delta minúsculo, tá? O triângulo é o delta maiúsculo, que é a variação. Tá? O que é uma densidade de carga? Significa que os elétrons estão indo para um lado, deixando os prótons, né, do núcleo para o outro, mas não está separando. Quando separa, quando ioniza, né, forma um íon, carga positiva, carga negativa. Quando só se afasta, é igual densidade de população, né? Está mais concentrada num lado, concentrada no outro. Então, por exemplo, a população do estado de São Paulo está mais concentrada na capital
e mais distribuída nas regiões ali metropolitanas. Mas todo mundo é da população do estado de São Paulo. Então, quer dizer, é densidade, tá? Está mais concentrada para um lado, menos concentrada para o outro. Por isso, por ser densidade, é que a gente representa pelo delta e não com o mais e o menos sozinho, tá? Onde é que acontece tudo isso? Geralmente nos hidrocarbonetos. Para quem não lembra, hidrocarbonetos são compostos majoritariamente, né? Vai falar, exclusivamente? Vamos deixar como exclusivamente por enquanto. Compostos, né, que contém carbono e hidrogênio. Tá? Não só a ligação carbono-hidrogênio, claro, né? Ligação carbono-carbono e suas derivações, mas só tem essa diferenciação. E o que faz com que a gente tenha essa distribuição de densidades de carga e não tenha uma separação efetiva? A gente já vai ver o que é essa separação efetiva. Tudo isso é decorrente por esse termo aqui, tá? Delta-Q. Nossa, o que é delta-Q? Vamos interpretar com terminologia. Delta. Agora sim, né? Variação. Variação de qualquer coisa, né? Variação final menos inicial, né? Padrão, né? Delta é variação. O Q é um símbolo que não sei se vocês usaram ou não, mas tem gente que usa, tem gente que não usa, mas ele é utilizado para representar a eletronegatividade. E aí eu vou retomar com vocês como pergunta. O que é eletronegatividade? Profe, Oi. eu acho que é a capacidade que tem os átomos de atrair eletrões hacia eles. Isso, perfeito. Isso mesmo. E também aqui no chat também, isso aí. É a capacidade de um átomo tem, tá? Essa é a ideia. A capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. De novo, né? Tem os porquês associados, mas a gente não vai discutir isso agora. Né? Vocês já viram em propriedades, mas é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, né, para perto de si. Para carbono e hidrogênio, essa diferença de eletronegatividade é bastante pequena, né? Então, quer dizer, vai atrair elétrons, mas não é com aquela vontade que ele vai atrair elétrons. Ele vai atrair, mas não está querendo atrair tanto, não tem uma diferença tão grande, sabe? Quer dizer, atrai. Mas em um determinado momento, você pode até olhar e falar, tá bem parecido, né? Então, quer dizer, quanto menor essa diferença de eletronegatividade, maior a tendência em ocorrer de polos momentâneos. Quer dizer, a hora que o elétron está ali, ele interage, mas na hora que ele não está mais ali, ele não precisa interagir mais, tá? Então, essas interações, por serem momentâneas, são as mais fracas, tá? E aí, vocês podem me falar, tá, então, se o que diferencia é a diferença de eletronegatividade, então, com outras diferenças de eletronegatividade, a interação começa a ser diferenciada também, certo? Certo. Tá? E é daí que a gente pula para interações do tipo dipolo-dipolo. Que seriam interações do tipo dipolo-dipolo? Percebam, ó, as interações lá mais fracas, as forças de dispersão ou London, elas eram momentâneas. Aqui já não é mais momentânea. O que é um dipolo? Dipolo, né? É só separar o nome, tá? Forma os dois polos. Quais são os dois polos? Positivo e negativo. Mas é polo positivo e negativo de separação? Não. É interação. Então é delta mais, delta menos. Vamos para um exemplo clássico. Não precisa se preocupar com a questão orgânica da coisa, tá? Só para vocês recordarem aqui. Esqueçam os R's, né? Vamos desenhar só o que nos interessa na molécula. Essa ligação aqui é uma ligação carbono-oxigênio. Ah, mas tem a dupla, tal, tudo bem. Não vamos entrar nos detalhes agora. Carbono-oxigênio. Alguém lembra qual é o mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio, né? Então, como é que eu sei eletronegatividade? Eu vou lá na tabela periódica e olho o dado. Qual é o valor de eletronegatividade? Só Menos procura... 2. Oi? Ah, tem até o valor. Quanto? 2? Isso, menos 2.
Na verdade, o menos talvez seja relativo, mas a gente sempre vai usar números positivos, tá? O oxigênio é 2 e o carbono é quanto? Tem aí o valor? Eu acho que é 1, professor. 1? Bom, depois a gente, né, qualquer coisa busca aqui. Deixa eu ver. Não tenho nenhuma fonte aqui também para confirmar, mas tudo bem. É algo próximo a isso. Vamos colocar um aproximadamente, senão a gente corrige depois. O que é importante? Que a gente tenha, né? Então vocês observam aqui, ó. Quem é muito mais eletronegativo? O oxigênio. Por ele ser muito mais eletronegativo, deixa eu apagar só para fazer o desenho depois. Ele vai atrair os elétrons para próximo de si. E aí, se a gente desenhar a nuvem de elétrons, ela vai ficar assim, ó. O que é essa nuvem de elétrons? Quer dizer, a gente tem uma tendência que os elétrons fiquem mais próximos do oxigênio do que do carbono. Mas isso é momentâneo? Não, isso é para sempre. A característica dele de eletronegatividade é de sempre, tá? Então, o que quer dizer? Aqui a gente vai ter um delta menos e aqui a gente vai ter um delta mais. E isto aqui vai caracterizar para nós um dipolo. Certo? Se a gente falar nas interações que tem dipolo, eu vou colocar aqui para vocês, a gente consegue observar algumas coisas. Observe aqui, ó, a primeira molécula só tem carbono e hidrogênio. Significa que a polaridade dela é baixa. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade é baixa. Consequentemente, significa que eu tenho uma interação mais fraca intermolecular. Então, aqui, né? Interação intermolecular fraca. Aí a gente começa a ter átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Quando a gente começa a ter átomos diferentes de carbono e hidrogênio, a gente começa a observar esses efeitos aqui, de distribuição de densidade de carga. Ou seja, os elétrons vão ficar mais próximos de alguém. Ah, mas só tem um átomo diferente? Não, pode ter vários. E a gente vai discutir isso depois. Quando falar de vários átomos, a gente vai ter que olhar vários pedaços da molécula e fazer um fator comparativo. Como é que se calcula tudo isso? Por programas, por softwares, tá? Então, esses valores aqui, por exemplo, não são tão simples. Oxigênio 3,5 e carbono 2,5. Joab, obrigado, Joab. Então, ó, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui como dado, daí já fica para vocês. Eletronegatividade do oxigênio 3,5 e eletronegatividade do carbono 2,5, tá? Qual a diferença? 1, né? 1 é pouco, 1 é muito? Vocês discutiram mais nas ligações, que quanto maior a diferença, maior o caráter iônico da ligação, mas aqui é a mesma coisa. Quanto maior a diferença, de novo, também tem assim... Isso, beleza. Ótimo, José. Então, esses são os dados de eletronegatividade, tá? Perfeito. Nesse caso aqui, quanto maior a diferença, vocês vão saber que a tendência é que as cargas se afastem, né, se distribuam. Agora, como é que eu vou saber? Sempre comparativamente. Percebam aqui, ó, eu só vou saber se é maior ou menor se eu comparar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um aldeído, aqui eu tenho uma nitrila. Eu preciso conhecer a estrutura delas para falar qual é o fator determinante que causa o dipolo e que aumenta... Eita, a cor vai na mesma, né? E aumenta, ó, este valor de μ. Para quem não lembra, este μ é o momento de dipolo. O que é momento de dipolo, né? Não sei se vocês estão habituados com essa terminologia. O momento de dipolo é um vetor, né? Então, que mostra para nós a resultante. O que é resultante? É para onde a força final está puxando, né? Então, quer dizer, se não puxa para lugar nenhum, a resultante é zero, o momento de dipolo é zero, e o material, o composto é apolar ou pouco polar. Aqui é o momento de dipolo. Quanto maior a diferença, né? Quanto maior a diferenciação, ou seja, maior a resultante, maior o momento de dipolo, maior então a possibilidade de interações dipolo-dipolo. Observem o seguinte nesta imagem aqui. Deixa eu aumentar também. Ó.
não há só a parte que interessa para nós. Só tem interações, tal, beleza, acabou. Não. Existem as atrações de polo que estão representadas aqui em vermelho, né? Por exemplo, aqui átomo nitrogênio-carbono, tá? no composto aqui na nitrila, né? na cetonitrila. Mas a gente tem também, ó, vou mudar a cor. Ó, a gente tem aqui interações, né? Mas a gente tem também as forças de repulsão. O que são forças de repulsão? Ora, se a gente tem polos, densidades de carga gerando polos, né, pseudopolos positivos e negativos, quer dizer que a gente tem, então, isso aqui como força favorável, mas a gente tem também isso aqui, que é uma interação desfavorável, né? Os polos iguais vão se repelir, tá? O que eu quero dizer com isso? Lembrem sempre que as moléculas estão aleatórias. Existe um fator de aleatoriedade. O que é a aleatoriedade? Eu não vou conseguir localizar uma molécula. Elas estão lá se agitando aleatoriamente. Existe, né, um fator físico-químico para isso. Estão lá se agitando aleatoriamente. E neste aleatório, elas podem interagir favorável ou desfavoravelmente. O que vale para nós, no fim das contas, é um balanço, né? Se é mais expressivo a quantidade de forças de atração, obviamente a gente vai ter um estado físico, uma fase determinada pelas forças de atração. Se é mais expressivo a quantidade de forças é mais expressiva, né, a quantidade de forças de repulsão, a gente vai ter uma fase direcionada aos fatores predominantes de repulsão, tá? Antes de pular para cá, dúvidas, perguntas, aflições? Não tenham receio de interromper, tá, gente? Próxima aula presencial era tudo bem até agora? Então, beleza. Próxima aula presencial dava para ficar encarando vocês para ver se estava tudo tranquilo mesmo. Aqui tem essa vantagem para vocês, né? Tá? Então, beleza, tá? Se está tranquilo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Vou deixar talvez a discussão mais aprofundada para a gente falar do conceito. Se vocês observarem aqui, é verdade. As dúvidas vão começar com os exercícios. Mas é bom, né? Pelo menos vocês têm aí uma ideia de conceito e já trazem para os exercícios, tá? Isso é ótimo. O importante é fazer os exercícios, né? E até mais do que vocês terão que fazer para a disciplina, né? Fazerem outros se assim desejarem, tá? Bom, qual é a ideia? Aqui, se a gente observar, a gente está variando dentro do grupo, né? O átomo principal, o átomo central. Então, ó, carbono, silício, germânio, estanho. O que está mudando? Eu estou aumentando a massa molecular, tá? Então, obviamente, né, se eu aumento a massa do átomo central, vai aumentar a massa molecular, porque eu estou falando dentro do grupo. O que me interessa aqui como discussão é o ponto de ebulição, tá? Ponto de ebulição, observe para essa linha alaranjada aqui, essa linha inferior, tá? Vai aumentando conforme a gente aumenta a massa molecular. Tudo bem, é uma tendência normal, afinal, né? Lembra lá? Por menos expressiva que seja a polaridade, a gente vai ter um aumento de massa, a distribuição dos elétrons vai ficar maior, a gente vai ter essa interação cada vez mais favorável, então eu preciso mais energia para desfazer esses arranjos. Então eu preciso de uma maior ponto de ebulição. Agora, esses três aqui não estão obedecendo essa regra. Todos os outros, ó, dentro aqui do grupo do oxigênio, do flúor, do nitrogênio, estão nessa tendência a partir do segundo, ó, a partir daqui. Mas esses primeiros aqui têm um ponto de ebulição muito maior do que as outras composições, né, que a gente aumente a massa molecular. A pergunta é, por quê?
Nesse caso aqui são exceções, né? Por quê? A gente tem um último, entre aspas, né, que não é o último, na verdade, mas a gente tem um tipo de interação, e aí eu vou ressaltar sempre, para vocês não ficarem preocupados com a terminologia. Ligação de hidrogênio é o nome, mas é uma interação. Isso, vocês usam, né, algumas formas de lembrar, né, o FON, né, o FON que o pessoal fala. Então a gente vai interpretar, né, o que seria este FON, que são as interações intermoleculares chamadas de ligação de hidrogênio, tá? As interações intermoleculares ou forças intermoleculares, chamadas de ligação de hidrogênio, tinham um nome antigo que não é mais usado. Que era o nome ponte de hidrogênio. Este nome não é mais utilizado, tá? Apesar de ter alguns significados bons, né, ele ajuda a interpretar algumas grandezas, o nome correto é ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a dimensão em forças intermoleculares é similar a uma ligação. É tipo ligação dativa, não existe ligação dativa, tá? Então, é um termo que não se usa mais. Então, a mesma coisa aqui, ponte de hidrogênio não se usa mais, tá? Beleza, mas o que é, afinal, essa ligação de hidrogênio, né? Ou, como o João colocou, hidrogênio ligado ao FON, ou FON, né? Na verdade, a gente tem uma combinação. E o que seria esta combinação? Opa. Percebam, a gente tem o hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, tá? Só que não só ligado a um átomo muito eletronegativo, porque se a gente voltar aqui, eu poderia falar que os próximos também têm uma relativa eletronegatividade expressiva, né? E ao mesmo tempo decai drasticamente. Então por que eles têm que estar ligados a estes átomos especificamente? Ó? Oxigênio, flúor, nitrogênio. Porque eles são altamente eletronegativos e eles são átomos pequenos. Tá? Se vocês lembrarem de uma tendência periódica, estes átomos são menores, né? São menores por serem menores. Eles têm o núcleo muito mais próximo ali, né, do extremo daquele átomo, se é que a gente possa ter um extremo do átomo. E se a gente tem o núcleo próximo, ele atrai com mais facilidade. É por isso que eles são mais eletronegativos. Tá? Então, observem que eles vão atrair com muita facilidade esses elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio, que consequentemente vai interagir com a outra molécula, né? Então, quer dizer, lembra sempre, a gente nunca tem uma molécula só, né? Ah, tem uma molécula lá, não. A gente tem várias moléculas, elas interagem entre si. Vai interagir com a outra molécula através deste átomo eletronegativo. Então, o que vai se formar aqui, basicamente, é este tipo de interação, tá? Oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Uma delas é a ligação, né, de hidrogênio como força intermolecular. A outra é uma ligação covalente, aqui é intermolecular, né? É intramolecular. Então, a ligação da água não deixa de existir, tá? Lembra lá, ó, o ângulo, tudo, né, ó, os pares de elétrons livres, né, não ligantes. Aqui não deixa de existir. O que começa a existir agora é uma interação com as outras moléculas, numa interação bastante forte, tá? Então, você pode falar, mas só nesses casos? Não. Em casos também onde a gente tem misturas, ó, amônia e água, por exemplo, tá? Tem essas possibilidades de interação. Então, não precisa ser um sistema homogêneo. Aliás, desculpa, não precisa ser um sistema com um componente apenas, tá? Pode ser uma mistura. E essas misturas, quando vocês forem falar, por exemplo, de solubilidade, vão determinar muita coisa, né? Esse tipo de interação, para depois estabelecer relações com temperaturas, né? Por exemplo, temperaturas aí de ebulição, tá? É importante destacar aqui, ó. Essa aqui é a estrutura da água, tá? Quando a água está na fase líquida, ela vai se organizando,
conforme o abaixamento da temperatura. Agora, pergunto para vocês, água na fase líquida, ela vai passar para água na fase sólida, que é também denominada gelo. Existe alguma exceção para o comportamento do gelo? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Existe alguma peculiaridade? Vai lá, você vai gelar a cerveja. Você pode pôr no freezer direto a garrafa? Eu sei que você sabe a resposta. Pode ou não pode? Se eu colocar uma garrafa, né, com cerveja, uma garrafa qualquer aí com uma solução aquosa no freezer, o que vai acontecer com essa garrafa? Se congela. Oi? Ou se enfria. Se enfria ou se congela. Vai se congelar, mas com a garrafa acontece alguma coisa? Não. Acontece. Só se enfria. Acontece. Do freezer, né? Não na geladeira. No freezer que eu estou considerando abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo. Imagina, vamos pegar o extremo. Imagina uma garrafa de vidro, né? Só se enfria. Na verdade, se a gente pega uma garrafa, né, e deixa ela por muito tempo lá no freezer com uma temperatura bastante baixa, a gente pode explodir a garrafa, né? Por que explodir a garrafa? Porque a água, o que vai acontecer com ela? Num intervalo de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, ela vai expandir, tá? Ué, mas a gente não está falando até agora que se a água vai para o estado sólido, para a fase sólida, ela vai se organizar e vai ficar mais arrumadinha? Sim, só que a forma dela ficar arrumadinha é esta aqui, ó, com um espaçamento bastante grande. Então, esse espaçamento acontece nesse intervalo aqui. Por isso que acontece comumente de algum recipiente, você vai pôr no freezer para congelar, para esfriar rápido, esquece, quando vai ver ele explodiu lá dentro, tá? Então, quer dizer, nesse intervalo de 4 a 0 graus Celsius ocorre essa expansão, tá? Consequentemente, essa expansão precisa de mais espaço. Lembra que a gente falou? Um sólido não é comprimível, né? Então ele não é difundível, ele não vai ocupar o mesmo espaço do recipiente, que a gente falou lá no comecinho, né? Ó, tá? Todas as características aqui do sólido vão aparecer nessa situação. Né? Então, quer dizer, o sólido precisa de espaço. Se você não der esse espaço para ele, obviamente que ele vai tentar ocupar com força. Ele vai exercer uma força externa. Tá? Então, é por isso que vai ocorrer essa quebra, né? Por causa dessa expansão. Agora, importantíssimo lembrar, ou conhecer, né? Vai depender aí de se vocês já viram isso ou não, que quando a gente fala em ligações de hidrogênio, a gente não precisa ter uma só. Tá? Ligações de hidrogênio, por exemplo, ó, tem algumas moléculas que tem 2 sítios que tem oxigênio. Então, por exemplo, ó, aqui tem um... Aqui tem um oxigênio. Aqui tem outro oxigênio. E nessa molécula, consequentemente, já que a interação é intermolecular, eu estou falando da mesma solução ácido acético, também tem 2 oxigênios. Este oxigênio aqui está ligado... essa cor não vai aparecer nunca. Este oxigênio aqui está ligado a um hidrogênio. Consequentemente, ele pode interagir com o oxigênio da outra molécula. Oxigênio e hidrogênio vai interagir com o oxigênio da outra molécula. Tá? Então, tem 2 forças. O que vocês pensariam? Que a interação vai aumentar, esse tipo de interação vai aumentar ou diminuir a temperatura de ebulição? Aumentar, né? Por que vai aumentar? Vai aumentar, na verdade, Marlon, né? Vai aumentar por quê?
Porque se a gente tem mais interações, quando a gente fornece energia, temperatura, a gente precisa de mais energia para que elas sejam rompidas. Agora não é uma só, agora são duas, né? Então eu preciso romper uma, depois romper a outra. Então se eu preciso fornecer mais energia, consequentemente, eu preciso então de uma maior temperatura, que é um maior ponto de ebulição. Tá? Então, quanto maior as interações... Beleza, ótimo. Tá? Quando a interação é maior, preciso de mais energia para desfazer essa interação. E aí, consequentemente, né? Claro, eu não vou comparar uma com a outra, apesar de serem dois exemplos, só para mostrar a quantidade de possibilidades de ligações de hidrogênio, não vou comparar uma com a outra, porque a massa, né, é diferente. Não, desculpa, a massa é igual, mas o formato da molécula é diferente. Então, uma é linear, outra é mais esférica, que é o que a gente tentou observar aqui, ó, né? Eu não cheguei a esse detalhe para vocês, mas só para mostrar, né? Uma organização mais esférica, uma organização mais linear. Por quê? Quanto é mais esférico é mais concentrado, né? Quando é mais linear é mais distribuído. Isso também vai ser um fator para a gente olhar esse tipo de interação. Aqui é a mesma coisa, mais esférico e mais linear, tá? Só para entender que não são fatores simples, né? São vários fatores associados. Das forças intermoleculares, a gente abrangeu todas quase, né? As mais importantes pelo menos. Existe uma que na verdade não é estudado como força intermolecular. É estudado na parte de soluções, né? Quando a gente prepara soluções, que é o quê? Quando os íons se separam e são envolvidos pelos solventes, pelas moléculas de solvente. Então a gente tem íon e as moléculas de solvente, tá? Quando a gente tem o íon, né, que é o átomo carregado negativo ou positivamente, quando a gente tem essa estrutura, a gente tem o que a gente chama de solvatação. E o que é solvatação? Solvatação é esse efeito onde o solvente envolve um determinado íon. Tá? Ah, quem é este íon? É alguma coisa que é solúvel, né? Por exemplo, aqui em água, porque aqui o nosso solvente é água. Pergunto, o solvente tem que ser água? Não. Pode ser um monte de etanol, metanol, acetona, diclorometano, por aí vai. Tem um monte de possibilidades. A gente está trabalhando em química geral, né? A gente se restringe a trabalhar com sistemas aquosos ou majoritariamente aquosos, então a gente precisa entender como ocorre essa interação. Agora, como é que ela ocorre? Basicamente a gente tem o íon positivo, que é o chamado como é chamado o íon positivo? Cátion, isso aí, tá? Paulo, é isso mesmo. Isso aí, João, cátion, tá? Íon positivo. Íon positivo, bom, tem carga positiva. Ele vai ficar solvatado pela água, as moléculas de água vão ficar em volta dele. Quem fica mais próximo, o oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio, tá? Isso aí. Por que o oxigênio? Porque o oxigênio, deixa eu desenhar aqui embaixo. O oxigênio fica com os elétrons muito mais próximos de si, porque ele tem uma maior eletronegatividade. Então aqui no oxigênio a gente tem um delta negativo, aqui no hidrogênio a gente tem um delta positivo. E no outro hidrogênio também. Tá? Circular para ficar um padrãozinho aqui. Beleza. Consequentemente, eu tenho então que aqui para o átomo positivo, ou melhor, desculpa, para o íon positivo, eu tenho que a solvatação, né, vai ocorrer através dos átomos de oxigênio. Lembra sempre, né? Pensa num copo d'água. Não tem só no plano bidimensional. Tem para cima, para baixo, para frente, para trás, para todos os lados. Então a gente se limita, claro, ao que a gente consegue desenhar aqui. Mas não é só em cima e embaixo, né? Para frente, para trás. Então está envolto mesmo, né? Envolveu todo este íon. No caso aqui, então,
são os átomos de hidrogênio. Ah, como? Das várias possibilidades. Tá. Pode interagir de todas as formas. Que é o que está representado aqui, ó, pelas bolinhas, né? O oxigênio ΔM interagindo com a carga positiva e a parte ΔM do hidrogênio interagindo com a parte negativa. Tá? Resumo do resumo, né? Claro, sempre existem alguns gráficos aí alguns esquemas, né, que vão resumir um pouco. Basicamente, a gente tem aqui quem determina as forças intermoleculares. De novo, mais importante para nós não é entender se é ou se não é entender o porquê. Tá? Então, uma coisa que vocês vão ouvir muito de mim, e eu acho, claro, né, não estou falando, porque eu sou preciosista, não é isso. Porque é importante para a carreira de vocês, para a vida de vocês. Não é simplesmente aceitar ou discordar, é porquê. Né? Então, argumentar é a palavra principal. Assim como vocês podem argumentar o que eu falo também. Né? A gente pode discutir sobre os aspectos. Existem íons presentes? Se existem íons, então vai para ou íon dipolo ou ligações iônicas. Íon dipolo é o fator aqui de solvatação, né? Cloreto de sódio dissolvido em água, ou ligações iônicas que vocês já viram, né? A formação das ligações. Percebam, ó, que os valores de energia são bastante expressivos, né? 50 kJ, mais de 50 kJ, mais de 150 kJ. Aqui existe uma outra resposta. Não tem íons, então vai falar de moléculas polares, e se não forem, podendo não ser, ou se forem polares, a existência dos átomos nitrogênio, oxigênio e flúor. Tá? Ó, percebam que, apesar de serem bastante distintas, existe uma energia menor do que as íons dipolo e ligações iônicas. Tá? Íon quer dizer que a gente tem uma interação mais favorável. Então, obviamente, a gente vai ter uma energia muito mais associada para se desfazer, né, dessa interação, no caso aqui da ligação. Aqui são menores, mas percebam, de menor não quer dizer que é fraco. Ó, 0,1 a 30 kJ, 10 a 40, 2 a 15, o intervalo é muito grande. Por isso que a gente discutiu hoje o princípio, mas não necessariamente que a gente vá usar isso como regra para todos os casos. Cada caso é um caso, como vocês colocaram. A gente vai discutir isso futuramente, né, nos exercícios principalmente. Tá? Bom, eu tinha proposto aqui um exercício, mas para a gente poder otimizar a coisa, né, e também para eu não matar vocês aqui já de manhã, eu vou deixar esse exercício. Não é da nossa lista, nada, até posso pôr na lista, enfim, mas é um exercício para vocês refletirem, se quiserem, tá? Se tiver na lista, obviamente, né, se não fazer, mas se não tiver, um exercício para vocês refletirem, e quem tiver dúvidas, traz, a gente discute em aula e tudo mais. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque eu sei que vocês já devem estar cansados, né, de tanto me ouvir, mas é importante que a gente entenda que todas essas forças intermoleculares vão determinar 3 propriedades principais, não só elas. Viscosidade, tá? Que é o fator que a gente tem quando um líquido escoa com maior ou menor facilidade. Então, né, vocês colocaram ali os óleos, né, tem diferença de viscosidade justamente pelas interações, né, de força de dispersão. Quanto mais interações, mais difícil ele é viscoso, mais difícil ele escoa. Tensão superficial, que é aquela resistência das moléculas de água na superfície, que causam uma força contrária e fazem, por exemplo, que pequenos objetos consigam permanecer na superfície de água, né, por exemplo. Então a gente tem a interação intermolecular interna ali ao ambiente e superficial. E capilaridade, que talvez seja o mais próximo do que vocês conhecem, né, que é a formação do menisco. O que é o menisco? O menisco é quando você faz lá aquele olhar na bureta ou no tubo de ensaio e vê o líquido assim, né, nesse formato. Nem sempre é assim, tá? Ele fica nesse formato quando ele tem forças de adesão, né? Quer dizer, a água e o vidro interagem com maior força do que entre si, mas ele pode ficar ao contrário. Então, não sei se vocês já viram, né, meniscos ao contrário, que é o mercúrio no caso. Por quê? Porque a interação entre as moléculas de mercúrio é mais forte do que mercúrio-vidro. Então, ela prefere se organizar dessa forma. Vai muito ao encontro da relação que a gente tem com as formas perfeitas, né? A esfera é a forma perfeita. Então, quer dizer, tudo tende a se organizar de forma esférica. Então, por isso que tem esse formato circular, para cima ou para baixo, tá?
Eu sei que é bastante informação, tá? Por isso que, obviamente, já falei para vocês, né? Quem chegou depois, a aula fica gravada lá, então vocês podem reassistir, né? Até sexta-feira eu combino com vocês a questão dos exercícios, fiquem tranquilos. Eu sei que vocês têm exercícios ainda do professor André, ele conversou comigo, para entregar, então eu vou começar leve aqui para vocês poderem fazer as coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só descompartilhar aqui para ver... Pelo menos poder vê-los na tela, né? Já que a tela me limita para gravar. Ótimo, agora sim. Como eu comentei no começo, né, a questão de quem estava aqui ou não, eu vejo pela solicitação de entrada, então não se preocupem. Dúvidas, perguntas, aflições sobre a disciplina, sobre a matéria, alguma coisa que não ficou muito clara? Profesor, Oi. a mí me quedó una duda ahí, lo que no quise interrumpir. No, puede falar. Con respecto al agua, usted dijo que ella tenía un crecimiento de 4 grados a 0 grados. Sí. Yo tenía entendido que la congelación era a partir de 0 grados hacia abajo. Entonces, ¿cómo ella va a tener un aumento si todavía es líquida? Desculpa, mas eu não entendi exatamente sua dúvida. Você disse que não seria de 4 graus a 0 graus? Usted dice que de 4 grados a 0 grados ella tiene un aumento, ¿no? Isso, um aumento de uma expansão. Una expansión. Y yo tenía entendido que la congelación, ¿no? Si vos se pone agua en geladeira, começa a congelar a partir de 0 graus hacia abaixo. Isso, é que na verdade assim, o que a gente não pode esquecer é que os 0 graus é uma atmosfera, né? Então a gente está falando daquele valor. Quando ela começa a se organizar, por exemplo, não sei se você já viu um experimento que é formação de torre de água, né? Congela um pouquinho da água e deixa ela a uma temperatura muito próxima ao congelamento. Quando você derrama, ela vai congelar rapidamente e depois ela vai se desfazer. Essa fase, o que parece quando a gente discute, às vezes, até coloquei essa imagem, pode ser, e é bom que você perguntou, que a gente desfaz. Não quer dizer que no 0 graus virou gelo e pronto, acabou milagrosamente. Ela está se organizando. O gelo, a água congelada, a água no estado sólido, ela tem uma organização máxima a partir do 0 graus. Então, quer dizer, até lá ela está se organizando. Só que no 4 a 0, quando ela está se organizando, ela aumenta para depois ela fechar. Né? Então, quer dizer, a gente só consegue visualizar abaixo de 0 graus. Mas a organização, por exemplo, se você me falar onde a água está no estado líquido, de 1 grau, vamos considerar uma atmosfera, de 1 grau a 99. Mas a organização deles é muito distinta, né? Então, quer dizer, no 1 grau está muito organizado, próximo ao sólido, no 99 está muito desorganizado, próximo ao gasoso. Não sei se sim, não. Sí, lo entiendo. Sí, tá. Não se vai congelar, pero se está organizando para congelar-se. Isso, perfeito. Essa é a ideia. Está em processo de. A gente não vê gelo, mas já vê que ela está adquirindo o formato. Porque, na verdade, a transição é que a gente costuma chamar muito de ponto, né? Ponto de ebulição, ponto de fusão. Na verdade, é uma faixa, né? É uma transição. Por exemplo, a gente está uma altitude X. Não quer dizer que vai ser exatamente naquele valor. Vai ter um pequeno intervalo, né? Aí a gente, claro, pode medir isso, mas dentro daquele intervalo ela está em processo de. Já. Tá? Ok. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. 0 graus, 100 graus dentro da água é como se fosse um limite. Isso, exatamente, Marlon. É como se fosse um limite, né? Então, é o limite. Claro, né? Uma atmosfera, 0 graus, 100 graus é o limite que a gente tem para essas transformações. Tanto é, né, que se vocês lembrarem lá, vai aquecendo, 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 transformação. Enquanto transforma, não aquece. Transformou tudo, volta a aquecer. Então a gente tem justamente, enquanto não tiver energia suficiente para que todos os átomos se desfaçam das interações intermoleculares, todas as moléculas, né, a gente não muda, a transformação não agita elas, a energia não agita essas moléculas para ir para outra fase. Então, sim, é como se fosse um limite. Mais dúvidas, pessoal? Oi, diga. Com relação à avaliação da matéria da hora em adelante, como seria? Você vai dedicar alguma prática ou assim? Não, a gente vai manter o combinado de exercícios e a prova na data final. Eu só não vou disponibilizar hoje, eu vou disponibilizar provavelmente sexta-feira uma pequena lista de exercícios, mas daí, claro, vocês vão ter um tempo tranquilo aí para fazer e a gente combina com mais detalhes, porque o professor André comentou comigo que tem algumas atividades ainda que vocês têm que entregar para ele. Então, para não ficar
muita coisa acumulada, eu vou conversar com ele qual é o prazo para daí eu pedir a minha na sequência, tá? Tá, prof. Obrigado. Imagina. Mais dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade. Não? Prof. Oi, diga. Você estava falando, né, sobre a questão de quando coloca a garrafa no freezer, ela explode por conta do que aumenta, né, a massa e tal. Aumenta o espaçamento, né, o espaçamento. entre as moléculas. Uhum. E aí, eu tinha visto, pegando esse gancho, né, eu tinha visto um vídeo, uma experiência tal, de uma pessoa que deixou uma garrafa de leite, iogurte, alguma coisa assim, no sol. Uhum. E quando a pessoa abriu a garrafa explodiu. Uhum. Tem, tipo, você sabe o porquê que aconteceu isso? O sistema do leite, vamos chamar de sistema, né? Ele é mais complexo. Então, assim, leite é um colóide, né? Então, quer dizer, proteínas, tem água, obviamente água, né? Mas, por exemplo, se a gente pensar só na questão da água, a água no sol não iria explodir. A gente ia abrir a garrafa, ela ia soltar um pouquinho mais de gás, né, dissolvido por aumento de pressão. Agora, quando a gente fala de leite, aí eu não sei te dizer exatamente o que foi, porque tem várias composições. Então, por exemplo, pode ter sido uma reação favorecida, porque dependendo do sol, você atinge 50 graus, 60 graus tranquilamente, né? A gente tem temperaturas medidas na sombra, mas no sol a gente consegue tranquilamente essas temperaturas. Então, se a gente coloca e aquece futuramente, às vezes, ou no abrir ou até mesmo no encostar, a gente desestabiliza o sistema. Eu posso dar uma olhada, mas eu não sei te dizer qual componente, por exemplo, do leite vai fazer essa explosão. Geralmente, como o sistema coloidal, ou né, mais próximo aí entre homogêneo e heterogêneo, né, então fica no meio, talvez até alguma reação. Mas eu não sei te dizer de pronto, tá? Mas eu posso dar uma olhada. Tá bom, prof. Tá? Mais, pessoal, mais dúvidas? Bom, se vocês tiverem dúvidas, obviamente, né, fiquem à vontade para fazer o contato. Eu vou deixar aqui o e-mail, não sei se todos vocês têm, mas o meu e-mail está aqui, ó. E claro, tem o grupo do Telegram que permanece ativo, né? Então esse é o meu e-mail. O grupo do Telegram permanece ativo para disciplina, normalmente, independente de estarmos o professor André ou eu no momento, né? Nós estamos lá para atendê-los, ok? E fiquem à vontade. Então, se não há mais dúvidas, muito obrigado. Bom restante de semana para vocês. Bom fim de semana. E... Profe. não, até sexta, né? Não, até sexta. Olha eu com a cabeça louca. Até sexta-feira, né? É semana até sexta. Depois a gente vai mudar síncrono e assíncrono. Oi, diga. Profe, a gente tem um grupo de Telegram com o professor Andrés. Eu queria saber se você está nesse grupo ou se podemos ter um grupo assim. Sim, eu estou no grupo. É o grupo da disciplina, né? Sim. Sim, eu estou lá. Só que eu acho que nunca me manifestei justamente porque ele estava na parte dele, né? Então eu deixei para não ter confusão de informações. Mas agora, se vocês se manifestarem lá, provavelmente eu que vá responder. Mas nós dois estamos porque às vezes a dúvida é da disciplina, daí nós dois podemos conversar com vocês. Tá. Profe, também a gente pode escrever por privado em Telegram? Pode. Igual eu falei, só não esperem uma resposta instantânea. Às vezes eu não consigo responder na hora, tá? Mas podem fazer contato sim. Às vezes eu demoro porque tem mais gente, tem mais coisas, então eu demoro um pouco mais. Então se for uma dúvida rápida, tenta no e-mail, que é talvez mais ágil e tal, mas eu respondo, sem problema nenhum. Beleza? Mais alguma coisa? Profe, eu tenho uma dúvida. Oi, diga. Eu tinha escutado que água quente na geladeira congela mais rápido. Queria saber se isso é verdade. Olha, sabe qual que é o dilema da água quente? O pessoal associa muito o pessoal que estiver saindo, tchau, até sexta, tá? Não se preocupe, eu só estou tirando dúvida de quem vai ficando aqui tranquilamente. O dilema da água quente é que a água quente ela é vista como água pura. Tá? Então fala assim, a água pura tem uma diferenciação de ponto de congelamento. Mas a água quente não é, por exemplo, uma água destilada. Se fosse água destilada, que é a água que evaporou e condensou, sim, existiria uma diferença de temperatura de congelamento. Mas água quente, eu não conheço nenhuma evidência, nunca li nenhuma evidência que favorecesse isso. Por quê? Porque quente ela vai ter que passar pelo processo de reorganização e interação de novo. Então nunca vi uma questão de diferença de temperatura. Pode ser que alguém tente explicar, mas eu confesso que não conheço. Obrigado, prof. Nada, imagina. Água quente mais transparente? Essa eu nunca ouvi.
Mas acho que não faria muito sentido, até pela questão de transparência, na verdade, da água é máxima, né? Quase máxima, né? Então não teria como ser. Só se a gente tirasse todas as impurezas e íons, talvez nesse fator. Não, mas daí vai além de quente, né? Tem que passar por outros processos. Vou investigar essas notícias aí de vocês, para ver de onde elas vêm ou qual é a explicação. Mas se a gente mudar de pressão, aí poderia ser. Aí seria um diagrama de fase, né? Mudar de pressão, colocar perto do ponto triplo e tal, mas daí é outra história. Aí sai de uma atmosfera. Poderia até ser, tá? Beleza? Imagina, gente. Que isso, tá? Então tá. Muito obrigado a vocês. Até sexta. Nos falamos, então. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.